Nosso estudo de hoje é a lição 20 do livro Vida e Sexo, Controle Sexual. Começa com um trecho do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifique se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Existe o mundo sexual dos espíritos de evolução primária, ençado de ligações irresponsáveis. E existe o mundo sexual dos espíritos conscientes que já adquiriram conhecimento das obrigações próprias à frente da vida. O primeiro se constitui de homens e mulheres psiquicamente não muito distantes da selva, remanescentes próximos da convivência com os brutos, enquanto o segundo é integrado pelas consciências que a verdade já iluminou, estudantes das leis do destino à luz da imortalidade. O primeiro grupo se mantém fixado à poligamia, às vezes desenfreada, e só muito a pouco despertará para as noções das responsabilidades no plano do sexo através de experiências múltiplas na feira das reencarnações. O segundo já se levantou para a visão panorâmica dos deveres que nos competem diante de nós mesmos e procura elevar os próprios impulsos sexuais, educando-os pelo mecanismo da contenção. Falar de governo e administração no campo sexual, aos que ainda se desvairam em manifestações poligâmicas, seria exigido silvícola em cargos tão somente atribuíveis ao professor universitário. Razão porque será justo deter-se alguém nesse ou naquele estudo alusivo à educação sexual apenas com aqueles que se mostrem suscetíveis de entender as reflexões exatas nesse particular. Estabelecida a ressalva, perguntemos a nós mesmos se nos seria lícito abandonar no mundo os compromissos de natureza afetiva assumidos diante uns dos outros. Assim nos externamos para considerar que a ligação sexual entre dois seres na Terra envolve a obrigação de proteger a tranquilidade e o equilíbrio de alguém que, no caso, é o parceiro ou a parceira da experiência a dois, e muito comumente os dois se transfiguram em outros mais, na pessoa dos filhos e demais descendentes. Urge, desse modo, evitar arrastamentos no terreno da aventura em matéria de sexo, para que a desordem nos ajustes propostos ou aceitos não venha a romper a segurança daquele ou daquela que tomamos sob nossa assistência e cuidado, com reflexos destrutivos sobre todo o grupo, em que nos arraigamos por meio da afinidade. Não se trata em nossas definições do chamado vínculo indissolúvel criado pelas leis humanas, uma vez que em toda parte encontramos companheiros e companheiras lesados pelos comportamentos de parceiros escolhidos à vivência sexual e por isso mesmo adquirem, depois de prejudicados, o direito natural de se vincular a outra ligação ou a outras ligações subsequentes, procurando companhia ao nível de sua confiança e respeitabilidade. Reportamos-nos ao impositivo da lealdade, que deve ser respondida com lealdade, seja qual for o tipo de união em que os parceiros se comuniquem sexualmente um com o outro, sustentando o equilíbrio recíproco. Considerado o exposto, os participantes da comunhão afetiva, conscientes dos deveres que assumem, precisam examinar até que ponto terão gerado as causas de indisciplina ou deserção naquele ou naquela que desistiu da própria segurança íntima para se atirar à leviandade. Justo ponderar quanto a isso, porquanto em muitas ocorrências dessa espécie, não é somente aquele ou aquela que se revelam desleais aos próprios compromissos o culpado único da ruptura na ligação afetiva, mas igualmente o companheiro ou a companheira que, por desídia ou frieza, mesquinhez ou irreflexão nos votos abraçados, induz a parceira ou o parceiro a resvalarem para a insegurança no campo do afeto, atraindo perturbações de feição e tamanhos imprevisíveis. O texto do Emmanuel, mais uma vez, é chocante para a gente, porque, em primeiro lugar, o Emmanuel ele está diante de uma sociedade que abraça o comportamento poligâmico como se fosse uma coisa normal e até de status, porque o que passa para a gente, por que eu falo dessa maneira? A gente cresceu vendo 007 e os James Bonds, todos eles não tinham uma mulher só, tinham várias mulheres. Aí depois veio, na década de 60 e 70, a revolução sexual, estimulando a liberdade da mulher, e as mulheres começaram a fazer a mesma coisa. Então você para ver nas novelas, nos filmes,
O bonito hoje é quando a mulher ela tem a independência dela e a autonomia e ela faz agora o que o homem fazia também. E o Emmanuel vem na contramão disso tudo, dizendo para a gente o seguinte, ó, comportamento poligâmico é comportamento que vem lá dos animais e dos espíritos que, na verdade, ainda estão nos primeiros degraus da escala evolutiva espiritual, mas com o tempo, conforme vai evoluindo, vão chegar no comportamento da monogamia, porque é só através da monogamia que se aprende de verdade o que é o amor. Na poligamia é só sensualidade, como está lá no Livro dos Espíritos. Quer dizer, a doutrina espírita vem um pouco na contramão disso, e é claro, aqueles que já começaram a experimentar essa experiência de viver a monogamia, de viver a felicidade a dois, eles já têm essa noção, eles começam a ver o quanto eles ficam livres, não é somente de DST, de risco de gravidez, não, é tranquilidade mental, é psíquica. Às vezes a gente fica assim pensando, meu Deus, fulano tem 2 famílias, cara, como é que esse cara, você tem uma família só já é difícil, imagina ter 2, administrar uma daqui, uma dali, é um comportamento que com o tempo a gente vai perceber que é o caminho da felicidade mesmo, querendo ou não querendo, embora a gente esteja ainda vivendo ainda uma natureza, ainda que a gente já traz isso com a gente, porque vamos lembrar uma coisa, né? Somente lobos caem em armadilha para lobos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora. Se a gente caiu desse comportamento é porque a gente ainda tem isso enraizado na gente, né? Mas a gente está sendo convidado a progresso. E o progresso vai levar a gente para o caminho da monogamia e o caminho do respeito, da lealdade, querendo ou não querendo. Porque a gente pode insistir no erro, vai vir o sofrimento, não vai experimentar a felicidade das pessoas que tomaram esse caminho, né? Mas a gente, com o tempo, ninguém quer ficar sendo criança para sempre, a gente quer crescer, né? A gente está aqui na fase da adolescência do espírito, segundo um amigo espiritual nos falou um dia desse. Falou que a infância do espírito é mundo primitivo, aqui mundo de expiações e provas é adolescência, por isso que a gente dá tanto trabalho. Quando chegar no mundo de regeneração, já vai estar todo mundo iniciando a fase adulta, né? Eu fiquei até imaginando nesse exemplo lá, o mundo ditoso, o mundo celeste já vai chegar à senilidade, mas enfim. Então o que acontece? A gente vai experimentar essa mudança de comportamento sexual daqui para frente. Agora, o que é legal no texto de hoje, e muito interessante, é que muitas das vezes, esse último parágrafo aqui do texto, que fica aí, né, no YouTube para vocês lerem, ou em outras redes sociais, eu sempre posto o texto junto. O último parágrafo vem chamando a atenção que às vezes o que acontece? Um dos 2 parceiros tomou o caminho da poligamia, da traição, chamem como quiser, né? Mas você vai ver, na verdade, foi o outro parceiro que provocou esse comportamento. Aí tem gente que fala, eu não concordo com isso. Não, mas você para ver o seguinte, né? Vou falar assim, o que mais acontece, a gente sabe que hoje tem exceções, mas o que mais acontece? A mulher enjoou do homem e o que acontece? Ela não tinha coragem de se separar, então ela está com os filhos, ela precisa da segurança de um pai junto, mas ela deixa esfriar totalmente o relacionamento entre o casal. Deixou esfriar o relacionamento entre o casal, naturalmente, daqui a pouco o homem vai estar sendo... o convite aí é espaço. Você recebe o convite de todos os lugares, os assédios de todos os lugares. Eu conheço várias pessoas que resistiram firmemente, nota-se com certeza uma evolução espiritual numa pessoa assim. Eu conheço pessoas que se permitiram uma aventura e se arrependeram profundamente, né? Uma vez eu conversando com um amigo, né? Eu quando acordava, olhava assim, minha esposa na cama com as minhas 2 filhas ainda pequenininhas, dormindo, batia aquela coisa e falava, não vale a pena botar em risco perder isso tudo. Olha só que coisa maravilhosa, né? E conheço pessoas que entraram num caminho de aventuras que levou fatalmente à falência da família. Mas muitas das vezes foi provocado pelo outro parceiro, que não teve a coragem também de se separar, de se divorciar, e provocou aquilo para depois até colocar a culpa. Fala, viu, tá vendo? É ele que tomou esse caminho, ele que traiu. E o Emmanuel vem chamando a atenção aqui, ó, que igualmente o companheiro ou a companheira que por desídia ou frieza, mesquinhez ou irreflexão,
induz o parceiro ou a parceira a resvalar e para a insegurança também, ele também tem responsabilidade. Então, vamos começar a estudar bastante, né, e rever os nossos comportamentos aqui na Terra, dentro dos preceitos do Evangelho e da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.